Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna, sou R2 de emergência do Osvaldo e hoje eu vou trazer uma discussão que é: DPOC exacerbado é igual a antibiótico? Para a gente definir, né, a exacerbação do DPOC a gente vai ter num paciente que tem um diagnóstico prévio de DPOC e vai se apresentar com um aumento de dispneia ou tosse e expectoração que vai piorar em menos de 14 dias. Eu trouxe aqui um artigo que é de 1987, que foi provavelmente o primeiro artigo que foi abordado sobre esse tema, tá? O autor, que foi Antonissen, foi um dos criadores dos critérios de Antonissen, ou os critérios cardinais que a gente conhece hoje em dia para dar o diagnóstico de DPOC. E quais são esses critérios? A gente vai ter a piora da dispneia, aumento do volume do escarro e um escarro purulento. O que é que vai ser esse escarro purulento? Vai ser um escarro de cor amarelada ou esverdeada. Tá? Para a gente classificar a exacerbação, vai ser de acordo principalmente com os sinais vitais, então pode ser leve, moderada ou grave, e aí a gente vai ter a frequência respiratória, cardíaca, a saturação em uso ou não de oxigênio, e aqui no GOLD 2023 ele já traz inclusive a PCR como um dos fatores para a gente classificar entre leve ou moderada. A grave, ela vai ser semelhante à moderada nos parâmetros, a diferença vai ser a gasometria arterial, que vai ter uma acidose nova. E aí, assim, vão ter diversas causas para a exacerbação do DPOC, entre elas infecção viral, bacteriana, má adesão medicamentosa, fatores ambientais, como, por exemplo, mudança climática, poluição. Porém, a gente tem que ter em mente também os diagnósticos diferenciais. Um paciente com DPOC que se apresenta com piora da dispneia, será que é somente uma exacerbação da DPOC? Ou será que pode ser alguma outra doença que é muito mais grave, digamos assim? Então, pneumonia, TEP, insuficiência cardíaca são diagnósticos que tem que estar sempre na nossa cabeça para a gente poder considerar se vai pedir ou não exames para diferenciar. E o tratamento da exacerbação, a gente vai ter os broncodilatadores, que são muito utilizados, os glicocorticoides, que nem sempre vão ser utilizados, o suporte respiratório, que vai ter aí um destaque, né, na VNI, e os antibióticos. E aí, a gente vai usar sempre? Quando é que a gente vai usar? E aí, nessa discussão, surgiu esse artigo, que foi publicado no New England em 2019, e que aborda o uso da PCR como um guia para a gente prescrever ou não antibiótico nas exacerbações por DPOC. Foi um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, realizado no Reino Unido, em 86 clínicas, que foi feito de janeiro de 2015 a setembro de 2017. A população que entrou foi pessoas com mais de 40 anos que tinham DPOC e estavam com exacerbação, ou seja, pelo menos um dos 3 critérios cardinais, e tinham os sintomas entre 24 horas e 21 dias de duração. A intervenção foi a dosagem da proteína C reativa para poder guiar o tratamento, e o grupo controle era um grupo de cuidados habituais, não teve dosagem de PCR guiando o tratamento. E os desfechos tiveram 2 desfechos primários, principais, que foi o uso do antibiótico relatado pelo paciente para uma exacerbação dentro de 4 semanas da randomização, e o estado de saúde relacionado a DPOC medido por um questionário que era feito depois de 2 semanas. Como eu falei, os critérios de inclusão, 40 anos, pacientes com DPOC que tinham exacerbação, e os critérios de exclusão eram inúmeros, mas principalmente os pacientes mais graves, que já davam entrada direto para a sala de emergência, ou então que já tinham uma doença grave, que já tinham história prévia de insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica, esses não foram incluídos no estudo. No total, 653 pacientes foram randomizados e foram divididos igualmente para os 2 grupos, tinham características semelhantes. E aí, assim, as instruções que eram dadas para os médicos do estudo era PCR menor que 20, antibiótico pouco benefício, entre 20 e 40, possivelmente benéfico, e maior que 40, provavelmente benéfico. E aí, quais foram os resultados encontrados nesse estudo? Que uma porcentagem menor de pacientes do grupo PCR necessitaram de antibiótico, ou seja, depois de, tanto no momento da consulta e depois de 4 semanas, esse grupo PCR usou menos antibiótico, tá? E além disso, o outro desfecho primário, né, que era o uso do teste, indicou que menos uso de antibiótico e menos prescrições não comprometeram a qualidade de vida específica da doença relatada pelo paciente, ou seja, foi muito semelhante o questionário dos 2 grupos, tá? A conclusão do estudo é que a prescrição de antibióticos guiada por PCR para a exacerbação do DPOC resultou em uma porcentagem menor de pacientes que fizeram uso de antibióticos sem evidência de danos. E aí, quando é que a gente vai usar ou não o antibiótico? Uma situação que já está bem clara que tem benefício de usar o antibiótico é justamente quando os 3 critérios cardinais estão presentes. Em 2 dos sintomas cardinais, se um deles for a purulência, também tem.
A questão é, e quando tem os outros dois que não são a purulência? E aí aqui pode entrar essa dúvida, e aí que a PCR pode se encaixar, tá? Ela pode ajudar a gente nessa decisão de tratar ou não com antibiótico. Se o paciente necessitar também de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, também tem indicação de tratar com antibiótico, tá? E os take home points, lembrado sempre dos diagnósticos diferenciais, tá? Porque pode ser uma coisa mais grave. Nem sempre o antibiótico ele vai ser necessário. A dosagem da PCR, ela pode ajudar a gente na antibiótico terapia, principalmente naqueles pacientes que não são, que a gente fica na dúvida, né, que são aqueles que os critérios cardinais não envolvem a purulência, e novos estudos são necessários para que a gente tenha essa recomendação, tipo, oficial, ter que usar a PCR. Essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada.